Quer aprender um jeito rápido e fácil de criar todos os identificadores da sua vista? Então se liga que nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma rotina que vai resolver esse problema para você de uma vez por todas. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu vou dar sequência à nossa playlist de desenvolvimento de rotinas para facilitar a sua vida de projetista no Revit. Para quem não sabe, nós já estamos no terceiro vídeo dessa nossa playlist. O primeiro foi um vídeo de apresentação, onde eu mostrei quais são as rotinas que serão desenvolvidas e quais são os resultados que a gente obtém a partir delas. Eu acho bem interessante se você quiser pegar uma visão geral do que a gente vai aprender nessas aulas. Então eu vou deixar o link aqui em cima desse primeiro vídeo. E nós já tivemos também um outro vídeo na semana passada, onde eu ensinei você a montar a sua primeira rotina, que no caso ela serviu justamente para duplicar as nossas plantas de piso com base nos nossos ambientes. Conseguimos gerar várias plantas baixas de cada ambiente que a gente tem no nosso projeto, e tudo isso de forma muito simples, dando apenas um clique no Dynamo. Então, se você não viu esse vídeo ainda, fica a minha dica, dá uma conferida nele, eu vou deixar o link aqui em cima. E, inclusive, nós vamos agora partir do resultado que a gente teve nessa aula passada, na aula da semana passada, para começar a aula dessa nossa semana, onde eu vou te ensinar agora a criar uma rotina para colocar os identificadores, as tags, em todos os elementos que você tem dentro de uma vista, certo? E se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa seu comentário também. Se possível, por favor, compartilhe essa playlist ou esse vídeo especificamente com algum colega seu, alguém que pode acabar se interessando, vai gostar de aprender também um pouquinho mais sobre o Dynamo, conhecer as suas potencialidades. Você vai ajudar muito a gente, não custa nada para você, mas ó, é aquela força que a gente precisa para continuar o nosso trabalho sempre, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Cá estamos de volta então no projeto da nossa casa. Como eu disse na aula passada, a gente criou a nossa rotina e criamos também as plantas de piso em cada ambiente. Ó. A gente tem aqui a planta de piso da cozinha, dos quartos, tem aqui da suíte, eu tenho também os meus banheiros, certo? Então já está tudo criado, foi tudo criado de forma automática com a rotina que desenvolvemos na semana passada. E agora eu vou te ensinar a criar uma rotina para poder colocar os identificadores. Algumas pessoas podem estar se perguntando, Lucas, eu não poderia simplesmente vir aqui em anotar e usar o identificar todos? O identificar todos ele funciona, mas tem algumas falhas. Por exemplo, se eu for testar o meu identificar todos aqui nessa planta de piso da cozinha e eu quiser, por exemplo, identificar aqui as minhas janelas, as minhas peças hidrossanitárias e as minhas portas, por algum motivo, eu não consigo colocar as tags nas janelas e nas portas. Tá aparecendo somente a tag da janela, ou da peça hidrossanitária, que é a minha pia da cozinha. Eu acredito que isso acontece porque como a porta e a janela elas estão um pouquinho cortadas, né, por causa da região de recorte, é possível que o identificador ele acabe não aparecendo por causa disso. Mas mesmo que fosse o caso de que aparecesse, né, mesmo de que ele aparecesse normalmente, ainda assim eu acho que ele não é tão celery, ele não é tão rápido, porque obriga a gente a ter que vir aqui e toda vez que eu for taguear uma nova vista, eu preciso vir marcando de novo todas aquelas categorias que eu quero identificar. Então vamos supor que você tivesse 5 ou 6 categorias diferentes e você tem 20 vistas que você precisa estar marcando. Imagine você em cada janelinha, em cada vista dessa você abrir e aí vir aqui marcando. Vamos lá, agora eu quero coluna, janela, eu quero porta, eu quero quadro estrutural. Enfim, é chato, entendeu? A gente acaba perdendo muito tempo e há uma grande chance também de você deixar de marcar alguma categoria e aquela vista acabar ficando sem uma das suas tags, sem um dos seus identificadores. Então por isso eu achei bastante relevante a criação dessa rotina e eu vou te mostrar agora como é que a gente faz ela. Você vai vir aqui na guia gerenciar, você vai clicar em Dynamo, para a gente abrir então aqui o nosso Dynamo. E assim que você tiver com o seu Dynamo aberto, a gente já pode vir aqui em novo, certo? Beleza, assim como na semana passada, eu vou reforçar mais uma vez. Esses vídeos eu não estou sendo tão explicativo como em outros vídeos de criação de rotina aqui do canal.
Nos outros vídeos, para quem já acompanha o canal há mais tempo, eu sou bem sucinto, eu fui passo a passo explicando cada detalhezinho. Aqui, para a gente não acabar ficando com um vídeo de horas aqui no canal, então eu decidi fazer uma aplicação mais direta, partindo do princípio de que você já tem pelo menos um conhecimento básico de manipulação de nós dentro do Dynamo, certo? Se você ainda não possui esse conhecimento, aqui no canal nós temos uma playlist onde eu ensino você a navegar e colocar os nós básicos no Dynamo. Vale a pena você dar uma conferida, vou deixar o link aqui em cima. E aí depois você pode retomar aqui para esse vídeo para poder acompanhar essa aula com mais fluidez, certo? Beleza, então, vamos começar essa nossa rotina. Ela é uma rotina bem simples, que pode ficar um pouco mais complexa se a gente quiser adicionar um detalhe, mas eu vou deixar para falar mais sobre isso no final. Vamos primeiro fazer a parte simples dela, certo? Assim como na aula passada, eu vou usar de novo o meu nó All Elements in Active View, que é para poder pegar todos os elementos da vista ativa. Que vista ativa é essa, Lucas? No caso é aquela vista que está aberta no meu Revit. Agora é a vista do nível 1. Se eu mudar para cá, vira a vista da cozinha. Se eu mudar para cá, agora é a vista do quarto 1. Então depende da vista que está aberta no meu Revit. Essa é o que é a vista ativa, certo? Aqui, mais uma vez, ele está puxando diversos elementos diferentes dentro daquela vista. E aí logo agora eu já preciso definir o que é que eu quero taguear, o que é que eu quero identificar dentro dessa vista. Eu quero identificar todos os elementos? Será que eu quero identificar piso? Será que eu quero identificar parede? Será que eu quero identificar ambientes? Não sei, entende? Então, depender do que você quer identificar, nós vamos agora criar um filtro para poder selecionar esses elementos que a gente quer, ou até talvez selecionar aqueles que a gente não quer identificar, para a gente poder separar em dois grupos, certo? Então, eu vou puxar aqui ó, o string from object, que é para quê? Que é para converter aquele elemento aqui dessa lista num mero texto, numa mera string, certo? A gente aplicou isso também na aula passada. Eu estou partindo do princípio de que você assistiu a aula passada, eu fiz uma explicação um pouco mais clara lá. E agora eu vou fazer uma máscara booleana, que é uma máscara de verdadeiros ou falsos, onde eu vou poder determinar quais são aqueles elementos que são do meu interesse e quais são aqueles que não são do meu interesse, certo? Na aula passada a gente usou o nó de igualdade. Aqui eu vou usar o code block, porque eu vou precisar fazer uma correspondência múltipla. Antes eu só queria selecionar os ambientes, era um único elemento que eu queria verificar a existência dentro da minha lista. Agora eu quero verificar a existência de vários elementos diferentes. Eu quero selecionar, por exemplo, paredes, pisos, ambientes, tudo. Então, para eu não ter que colocar vários nós de igualdade, eu vou usar aqui um code block e uma formulazinha bem simples. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar x é igual, aí abro aspas, wall, e aí depois eu coloco aqui, ó, duas barras verticais. A barra vertical ela fica no teclado do lado do shift, do lado entre o shift e a letra Z do teclado, certo? Você aperta o shift e coloca duas barras verticais. Depois eu vou apertar um enter para pular uma linha e vou colocar x é igual a floor, de novo duas barras verticais, e coloco aqui agora por fim x igual a model curve. E aí coloco uma interrogação. Aí você vai colocar agora aqui falso, dois pontos, e true, ponto e vírgula. Se você digitou isso aqui, deixa eu te explicar o que é que isso está fazendo. Basicamente, o que foi que a gente fez? A gente criou aqui uma variável chamada x, que ela se repete aqui ó, nas três linhas, e eu estou perguntando para o Dynamo o seguinte, x é igual a parede? Aí ele vai verificar, na primeira linha, x é igual a parede? Sim. Então, se x já é igual a parede, ele já vai pular aqui, ó, e aí ele vai botar para mim a correspondência falso. Então, x é igual a parede, então ele vai marcar falso na minha lista. Deixa eu até já conectar logo aqui para a gente verificar o resultado na prática, ó. Então, ó, o primeiro elemento, x igual a parede, então ele vai para a primeira informação que eu coloquei aqui, falso. Aí repete, repete, repete quando chega em floor. Aí floor, vamos lá, x igual a parede? Não.
Mas aí quando eu botei essas barrinhas aqui, é como se eu estivesse se dizendo assim, ou. Então, x igual a parede, ele disse não. Agora, ou x igual a floor, aí sim. Então, como a segunda correspondência deu certo, aí ele foi de novo para cá e marcou falso novamente. Então aqui, ó, tá vendo no item 4, onde é o floor, ele marcou falso. Quando chegou aqui no item 5, ele perguntou, x igual a all? Não. X igual a floor? Não. X igual a model curve? Não. Então, como nenhum dos três correspondeu a esse texto que apareceu aqui, então ele marcou a última opção, que foi justamente a opção true, que eu escrevi aqui no final, certo? Então, com isso, eu consegui forçar o Dynamo, vamos dizer assim, a colocar num grupo, que é o grupo dos falsos, aqueles elementos que eu não quero taguear na minha vista, que são as paredes, os pisos e os model curves. Você pode estar até se perguntando, Lucas, por que você botou model curve? Porque eu já tinha feito a análise, aqui eu estou analisando somente a minha cozinha, o meu quarto. Mas se eu for aqui no nível 1, você vai ver que dentro da minha lista de elementos da vista ativa, eu tenho vários elementos e alguns deles são as model curves, que são, na realidade, os separadores de ambiente, certo? Então, os separadores de ambiente, eles vêm no Dynamo como model curve. E eu não quero taguear separador de ambiente, eu acho que isso nem é possível na realidade. Então, por isso eu preciso tirar ele também aqui, ó, da minha lista de elementos. No caso, ele não vai aparecer em todas as minhas vistas. Você vê que naquela vista do quarto ele não apareceu, mas como eu estou querendo criar uma rotina que se aplique a todo o meu projeto, então eu preciso considerar ele aqui também nesse meu code block. E aí uma coisa interessante é que você abra a planta de piso geral do seu projeto, verifique todos os elementos que estão aparecendo lá e veja quais são aqueles que você não quer taguear. Então vamos supor que você não queira também taguear, por exemplo, esse toalete aqui. Então você viria aqui, ó, onde tem a terceira linha, você dá um Enter, você coloca aqui mais 2 barras verticais, ó, vem para a linha de baixo e coloca aqui, ó, x igual... E aí escreve exatamente aquele nome que está ali, ó, toalete, traço, residencial, traço, 3D, certo? Então tem que ser assim, entre aspas também, perdão, entre aspas, para poder você dizer que é um string, certo? Então se você quiser incluir novos elementos nessa lista que vai ser excluída do nosso filtro, é só você ir fazendo esse processo que nós acabamos de fazer aqui, que você vai então fazer aí que você vai conseguir selecionar exatamente aquilo que é do seu interesse. Perfeito? Então, com essa linha de raciocínio, você consegue criar uma rotina bem customizada à sua realidade de projeto. Fiz isso aqui, agora eu tenho a minha máscara funcionando, eu vou aplicar aqui agora o meu filtro para pegar apenas aqueles elementos que eu quero. Então, com o meu filtro, eu coloco aqui agora os meus elementos e aplico essa máscara. E aí, com isso, onde eu tenho aqui o meu in, que é a minha lista de entrada, é a minha lista de verdadeira, ele vai mostrar somente os elementos que eu quero taguear, enquanto que na lista out ele vai mostrar todos os elementos que eu não quero taguear, que são os meus pisos, os meus walls e os meus model curves. Perfeito? Então, pronto. Selecionamos, então, os nossos elementos de interesse. Eu vou agora buscar pelo nó, que vai fazer toda a magia de taguear os elementos. Você vai pesquisar aqui, ó, por tag by element and location. É esse nó aqui que eu uso para inserir tags dentro de uma vista em alguns elementos especificamente. Onde tem a entrada de elementos, você já pode pegar aqui o in e colocar, porque como a gente já separou os elementos que são aqueles que a gente quer taguear, eu já posso alimentar essa entrada aqui. Na parte de view, nós vamos fazer também um processo parecido com o que a gente fez na aula passada. A gente vai pegar a vista atual. Então você vai colocar aqui, ó, document, .active view, aqui pronto, para justamente eu poder pegar a vista ativa, certo? E a entrada que eu coloco aqui é a entrada do document current. Document
Current. Aqui, esse aqui, ó. Uma coisa legal para quem está usando o Dynamo do Revit 2024 é que você pode clicar com o botão direito, você pode clicar 2 vezes com o botão esquerdo aqui, e aí ele já faz uma pesquisa para mostrar qual seria o nó que melhor se encaixaria nessa entrada, certo? Então, ao invés de você pesquisar aqui na biblioteca, você poderia simplesmente dar um duplo clique com o botão esquerdo aqui, e aí ele já vai mostrar qual é a opção que funciona legal para entrar aqui, certo? Que é justamente o document.current, não tem outra opção. Ok? Então, aqui agora nós estamos dizendo para esse nó que vai criar a tag, que eu quero criar a tag na vista ativa, que é justamente a vista que está aberta, certo? Eu quero criar com essa lista de elementos, que eu já fiz ali um filtro prévio, e agora eu preciso especificar somente a localização. Ele tem outras 2 entradas aqui, que não são obrigatórias. Se você quiser modificar elas, você pode modificar, mas ele já tem valores default, valores padrão, que já estão alimentando essas entradas. Uma é para você dizer se você quer que a tag ela venha na horizontal. A princípio está marcado como true, verdadeiro. E a outra é para você dizer se você quer adicionar leader. O leader é aquela chamada de detalhe que tem na tag. Por padrão ela vem também como falso. Eu não vou mexer nessas entradas. Se você quiser alterar o valor que está aqui, vamos supor que você queira colocar leader. Aí você quer mudar de falso para verdadeiro, você faz o seguinte. Você vem aqui, ó, digita boolean, e você vai pegar esse nó aqui, ó, que é o dos valores booleanos, você vai marcar verdadeiro e vai conectar aqui. Então, ao invés dele funcionar com o padrão falso, ele vai funcionar agora no verdadeiro, que significa que ao criar as tags ele vai incluir as leaders, as chamadas de detalhe, certo? Então você tem essa opção caso você queira mexer. O que eu preciso agora é colocar a minha location para poder finalizar toda essa rotina e já criar as minhas tags. A location que ele está pedindo aqui é para eu poder dizer onde eu vou criar a minha tag dentro da vista. E aí, uma dica que eu deixo é, se eu quero criar uma tag nessa janela, então eu posso pegar como referência a localização da própria janela, certo? Então, onde essa janela estiver locada, eu vou usar como referência para poder criar a minha tag em cima daquela janela, certo? Então, o que vai alimentar essa localização de criação das tags é a própria localização dos meus elementos. E a gente tem um nó que serve justamente para isso. Ele é o element.getLocation. Aqui, ó, esse aqui, ó, getLocation. Com esse nó, eu consigo pegar a localização de todos esses elementos que eu filtrei aqui previamente. Aí tá vendo que ele está me mostrando aqui uma lista de pontinhos? São justamente os pontos de localização das minhas portas, das minhas peças hidrossanitárias, das minhas janelas, em todo o meu projeto, certo? Eu posso, se eu não quiser visualizar essa geometria, porque ela aparece também aqui, ó, no meu 3D, tá vendo esses pontinhos azuis? Ela aparece também aqui no meu Revit. Se eu não quiser visualizar isso, eu posso clicar com o botão direito e desmarcar essa opção, ok? E aí, feito isso, eu posso conectar aqui agora essa geometria e minha rotina já está funcionando. Sempre antes de a gente fazer o resultado final, eu gosto de mudar aqui, ó, a execução para manual, porque aí eu posso fazer a ligação e nada acontece, porque eu ainda não cliquei no botão executar. E feito isso, eu posso agora então salvar. É sempre bom salvar a rotina antes de executar ela, porque às vezes pode dar algum bug, e aí o Dynamo fecha e você perde todo o seu trabalho. Então salva a sua rotina e depois que você tiver com tudo isso pronto, você pode executar e aí a gente vai ver o resultado do nosso trabalho. E aqui está, certo? Eu tenho agora aqui a minha vista 100% tagueada, as minhas janelas, as minhas portas, as minhas peças hidrossanitárias, tudo bonitinho. E se eu quiser fazer esse mesmo procedimento nas minhas outras vistas, eu não preciso mais fazer com o Dynamo aberto. Eu posso simplesmente abrir aqui o meu reprodutor do Dynamo, que fica bem mais fácil de usar. E aí, para você usar o reprodutor do Dynamo, você precisa primeiro localizar a pasta onde você salvou a sua rotina. No caso, eu salvei na área de trabalho, então ele está apresentando aqui as minhas rotinas que estão localizadas na pasta área de trabalho. Eu salvei com o nome aula 3, e aí eu posso chegar aqui, ó, e dou o play. Peraí, deixa eu mudar de vista antes, né? Então, aqui agora na vista da cozinha, eu vou executar. Aí, ó, funcionou. Ele botou aqui a tag da janela, da peça e da porta. Vou lá para o quarto, executei, funcionou. Outro quarto,
vai, e assim sucessivamente. Eu poderia fazer isso em todas as minhas vistas, rapidamente taguear todas elas, certo? Então, esse é o resultado da nossa rotina. Perceba que ela foi uma rotina bem simples, bem tranquila, né? Mas ela poderia se tornar uma rotina bem mais complexa se a gente quisesse adicionar aqui um pequeno detalhe que para muitos eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Quem assistiu o primeiro vídeo, onde eu expliquei como é que as rotinas funcionam e como é que os resultados delas, talvez esteja percebendo um leve detalhe. O detalhe é o seguinte: na rotina que eu criei, tag na vista, quando eu aplico ela, a minha tag de janela, ela vem um pouquinho afastada, ela não vem em cima do elemento. Essa rotina que eu criei agora com vocês aqui nesse vídeo, ela está criando a tag da janela exatamente em cima da janela. E aí, normalmente, o que é que você teria que fazer? Você teria que vir depois aqui manualmente e movimentar essa tag para justamente ela ficar assim um pouquinho afastada, como é o padrão de representação dessas anotações, certo? Só que eu criei uma rotina que, na verdade, ela já faz isso automaticamente. Ele já dá essa distância da janela para a gente não ter esse inconveniente. Eu não vou explicar como é que a gente faz para adicionar esse offset agora nesse vídeo, porque, acredite, o processo de adicionar esse offset ele é muito mais complexo do que o processo de aplicar a tag. Porque aqui envolve eu identificar qual janela está posicionada na horizontal e qual janela está posicionada na vertical, porque a que estiver posicionada na horizontal eu tenho que mover para cima e a que estiver posicionada na vertical eu tenho que mover para o lado, certo? Então envolve uma complexidade no Dynamo porque eu preciso buscar informações que me diga qual janela está em cada direção e a partir disso eu vou aplicar ou um offset para cima ou um offset para o lado, certo? E aí isso é um pouquinho complexo, para a gente não deixar esse vídeo muito longo, eu vou encerrar aqui. Mas se você quiser muito aprender como fazer essa rotina com o offset, inclusive veja que eu já deixei aqui ó, padronizado a informação para a gente criar o offset. Se você quiser aprender a fazer essa rotina, deixa um comentário que eu vou fazer, eu gravo esse vídeo depois, vai ser o nosso 5º vídeo da nossa playlist, certo? Só para você aprender como é que a gente faz então uma rotina onde eu consigo aplicar também aqui, ó, tá vendo? Já com os offsets, aí ele fica nesse padrão aqui, certo? Se você quiser aprender, deixa um comentário e se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa força pra gente saber que esse é um tipo de conteúdo bastante relevante. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.